Graça e paz, família de Deus. Continuamos aqui no capítulo 11 do Evangelho de Mateus e hoje vamos falar sobre os 3 versículos finais, 28, 29 e 30. E aqui precisamos observar atentamente o que a Bíblia nos ensina para que a gente não cometa o erro de interpretar de forma equivocada esses versículos. Muitas vezes pensamos que quando Jesus fala tomai sobre vós o meu jugo, e ele diz no versículo 30 que o jugo dele é suave e o fardo é leve, pensamos que Jesus está se referindo a uma nova proposta religiosa mais leve, mais light, como se diz nos dias de hoje, pelo fato de ele usar esses termos. Mas precisamos observar que, primeiro, a palavra jugo ela se refere a um conjunto de interpretações da lei que era específica de cada rabino ou mestre. Então veja bem, quando Jesus criticava os fariseus e disse a eles que eles colocavam sobre o povo um jugo dos quais eles não moviam um dedo, Jesus estava dizendo, olha, vocês colocam regras tão pesadas com o povo e dessas regras vocês não cumprem elas. Então Jesus estava ali se referindo à maneira como eles interpretavam a lei. Então Jesus está dizendo que o jugo dele é suave, ou seja, a maneira que ele interpreta a lei é suave sim. Mas observemos que, na verdade, a leveza da forma como Jesus nos ensina a vida, e precisamos estar atentos ao que Jesus disse nos primeiros versículos. Ele diz o seguinte: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O convite de Jesus para que possamos receber o alívio é aprender com ele. O alívio para a nossa vida vai vir a partir do momento que nós aprendemos com Jesus o que ele tem para nos ensinar acerca da lei, da maneira como se relacionar com Deus, da maneira como se relacionar com o próximo, e isso vai trazer um alívio. Jesus não está prometendo em algum momento algum aqui que vai oferecer a alguém uma vida isenta de tribulações e angústias e dores. Jesus não prometeu isso em momento algum nas Escrituras. Esse alívio vem a partir do momento em que entendemos as lições de Jesus a respeito da vida e as praticamos. Então, Jesus está dizendo, se você vier aprender comigo, você encontrará descanso para a sua alma. Ou seja, esse alívio ele vai ser gerado em nós de dentro para fora. Ele vai ser gerado em nós porque a nossa consciência sendo transformada, isso afetando nossa maneira de entendermos a vida. E o que Jesus ensina vai muito além das práticas religiosas, talvez até ritualísticas que os fariseus ensinavam. Então, por exemplo, os fariseus tinham uma diferença na interpretação do que era lavar as mãos ou como lavar as mãos para a refeição. Então, uns rabinos diziam que tinha que se lavar até o punho e outros diziam que tinham que lavar até o antebraço. Então, esse é um julgo diferente, uma maneira diferente de entender a lei. E, no entanto, os discípulos de Jesus, por exemplo, foram criticados por nem lavar a mão por comer. Então Jesus respondeu, o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai da boca. Então Jesus tinha esse jugo, essa maneira diferente de entender as lições da vida a respeito da relação com Deus e com o próximo. No entanto, observemos que nós, quando falamos sobre o Sermão do Monte, entendemos que Jesus, quando ele disse, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo, no que diz respeito à relação com Deus e relação com o próximo, tirando essas relações ritualísticas da religião judaica, nessa relação, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, Jesus, na verdade, trouxe um peso muito maior na nossa prática. No entanto, quando Jesus faz esse convite para aliviar o peso que está sobre nós, Jesus não está se referindo sobre as práticas, e sim sobre as consequências das práticas. Observemos que quando o homem ele vive da maneira como os fariseus queriam, por exemplo, que isso também gerava um peso sobre as pessoas, e isso é bem parecido com o que nós vemos hoje, porque as pessoas no conceito farisaico, eles tentavam se justificar pelas suas próprias obras. Isso certamente causava um cansaço e uma sobrecarga sobre a vida das pessoas, porque imagine você tentando se transformar pelas suas próprias forças e você a cada dia se frustrando mais. Você tentando se tornar uma pessoa melhor pelos seus próprios braços, pela sua consciência humana, pela sua sabedoria humana, pelo seu esforço meramente humano, isso não vai produzir nada de transformação em você. Isso certamente causa um cansaço. E outra coisa é o modo de viver antropocêntrico, onde o homem se torna o centro de tudo, e muitas vezes nós nos tornamos nesse modo de vida tão egoístas
e tão egocêntricos que muitas vezes nós perdemos a essência da nossa relação com o próximo, perdemos a nossa sensibilidade de como nos relacionar com as pessoas. Muitas vezes, como eu disse, que não é a maneira da prática, e sim o resultado dela, porque imagine você, na prática humana, como Jesus disse lá, ouviste o que foi dito: ame os seus amigos e odeiem os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: perdoem o que vos perseguem e amem aqueles que vos perseguem, aqueles que pensam mal a respeito de você e fazem o mal contra você. Vejamos bem, a prática aqui é muito mais difícil fazer o que Jesus ensinou. Mas veja bem, quando a pessoa guarda em si amargura e carrega consigo ódio, certamente ele terá uma vida de amargura. O autor aos Hebreus fala sobre isso, para a gente não deixar que nenhuma amargura, raiz de amargura, brote em nosso coração e nos contamine, e contamine também as pessoas ao nosso redor. As pessoas amarguradas, elas criam uma raiz dentro de si e nas outras pessoas que estão ao seu redor, que tornam a vida dele muito desgastante. Guardar para você rancor, falta de perdão e outras coisas desse tipo que muitas vezes acabavam sendo estimuladas pela falta de sabedoria na interpretação da lei, isso certamente causa para nós talvez um alívio quando nós promovemos a vingança ou quando causamos o mal contra aquele que nos odeia, mas no sentido de nos aproximarmos daquilo que realmente Deus espera de nós. Isso vai trazer na realidade mais angústia, desespero, sentimento de fracasso. Mas quando nós fazemos aquilo que Jesus ensinou, o nosso coração se encherá de alegria. Porque nós aprendemos lá no começo do Sermão do Monte que bem-aventurados que sofrem, aqueles que perdoam, que aceitam o prejuízo, aceitam o dano que lhe foi feito por alguém e entendem que é melhor colocar isso na mão de Deus do que promover vingança, esse receberá o consolo de Jesus. E quando nós aprendemos isso com Jesus, certamente haverá alívio para a nossa alma. O fardo de Jesus é leve e o seu jugo é suave, porque Ele está sempre conosco. Ele compartilha conosco as nossas fraquezas, Ele morreu na cruz por causa dos nossos pecados, das nossas fraquezas. Ele nos ajuda quando nós temos que perdoar alguém, Ele nos ajuda derramando sobre nós o seu amor, ministrando sobre nós a sua graça, nos lembrando do favor que recebemos, do perdão que recebemos da parte dEle. Isso faz com que a gente consiga superar essas adversidades, consiga superar esses sentimentos que muitas vezes a nossa natureza humana ela aflora em nós. E esse fardo ele é compartilhado com o nosso mestre. E por isso o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Por isso promove descanso para a nossa alma, produz alívio para o fardo de muitas vezes um estilo de vida totalmente antropocêntrico, ou seja, onde nós somos o centro, o homem toma o lugar de Deus. E começamos a nutrir em nós sentimentos que não vêm de Deus, sentimentos que não trazem nada de positivo para nossas vidas. Mas ao absorvermos para nós e aprendermos com Jesus, porque eu costumo dizer isso, acho muito importante, Jesus não veio apenas aqui para nos ensinar com palavras, mas Ele veio aqui para ser um modelo para nós. Quando Ele diz aprender de mim, Ele não está dizendo não observe apenas a minha fala, mas observe o meu jeito de viver. Porque o bom mestre, um bom rabino, é aquele que dava exemplos, porque ser discípulo é aquele que andar de perto e observa a prática do seu mestre, não somente a sua fala. Então Jesus foi o exemplo para nós. Jesus desprezou a afronta, Jesus se esvaziou da sua glória. E por isso a Bíblia diz que o Pai deu a ele um nome que é sobre todo nome. Deus o exaltou de tal maneira que ninguém mais poderá chegar nesse nível de exaltação. Tudo isso porque ele realmente praticou aquilo que ele nos ensinou e espera que nós pratiquemos. Que nós possamos sim tomar para nós o jugo de Jesus e o fardo dele, entendendo que praticar esse jugo, praticar essa maneira de vida, muitas vezes será muito mais difícil do que andarmos debaixo da lei mosaica. Mas, no entanto, as consequências, os frutos dessa prática, certamente produzirão alívio para a nossa alma. Produzirão um descanso, produzirão um sentimento de satisfação e alegria e de realização em Deus que nos dará força para prosseguir. Nos fará acordar no outro dia pensando: eu posso viver hoje novamente porque a graça e a misericórdia do Senhor se renovam sobre a minha vida. Eu sei que foi difícil o dia anterior, mas agora eu tenho a oportunidade de começar novamente porque o Senhor está comigo. E se hoje for tão difícil quanto ontem, eu sei que eu não estarei sozinho porque o Senhor estará comigo mais uma vez.
Esse é o convite de Jesus. Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, e o meu fardo é leve, e o meu jugo é suave. Aprendam com ele e encontrarão descanso para a sua alma. Esse é o convite de Jesus, pela palavra de Deus, pelo seu exemplo e o propósito soberano dele, segundo o seu bom propósito. Ele deseja produzir em nós todas essas coisas. Eu gostaria de orar para que o Senhor ministre sobre o nosso coração e que ele também nos dê força, não somente que ele nos ensine, mas que ele nos dê sabedoria e força para praticarmos tudo aquilo que aprendemos com ele. Porque certamente nós precisamos de um descanso para a nossa alma, nós precisamos de um alívio para as dores desse mundo, para o cansaço que este mundo muitas vezes se impõe ou põe sobre nossos ombros. Mas o Senhor tem um convite especial para nós. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, graças te damos, porque o Senhor é o nosso Deus. E o Senhor, como conhecedor de cada coração que ouve essa mensagem, que ora comigo nesse momento, ou talvez no outro momento, que vai ouvir, que não seja no momento agora que estamos transmitindo, e que esse vídeo está sendo postado, que a graça do Senhor esteja sobre nós, e que haja renovo, Senhor, renovo promovido pelo alívio que o Senhor gerará em nós, ao absorvermos sobre nós o seu jugo e o seu fardo. Um jugo e um fardo que o Senhor compartilha conosco, porque sem o Senhor ele seria impossível também de ser carregado. Mas nós sabemos que colheremos bons frutos dessas práticas. Colheremos bons frutos da obediência ao Senhor e da absorção do estilo de vida que o Senhor deseja para os seus filhos e nos é ensinado na sua palavra. Que o teu Espírito Santo seja a nossa força nesse desafio de viver de forma cristã, forma semelhante ao autor e consumador da nossa fé, o primogênito de toda a criação, que a graça do Senhor se manifeste sobre nossas vidas e nós possamos ser vencedores e perseverarmos até o fim nesse projeto glorioso do Senhor, que é nos transformar a cada dia a imagem e semelhança do seu Filho Jesus. Em nome de Jesus eu oro e eu peço ao Senhor que o Senhor abençoe a cada pessoa que ora comigo, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe ela com as pessoas que você ama. Se possível, deixe o seu like, o seu joinha. Você pode também deixar um comentário dizendo que essa palavra ministrou ao seu coração. Se você tem recebido da parte do Senhor um descanso, um alívio sobre a sua vida, por intermédio da prática do jugo de Jesus, do modelo de vida que ele espera para os seus filhos, você também pode se inscrever no canal. Essas são as 3 formas que você pode nos ajudar a fortalecer o canal possa crescer. YouTube entendendo através das suas interações que esse canal é relevante, que essas mensagens podem abençoar outras pessoas e assim o YouTube possa compartilhar automaticamente com outras pessoas essas mensagens. Deus abençoe, em nome de Jesus.